A Secretaria de Educação e Cultura, por intermédio da Coordenação de Integração com Programas Sociais e Educacionais, propõe o projeto Escola Acolhedora, com o intuito de contribuir de forma significativa com uma construção de uma cultura de paz nas escolas. O projeto tem como apoio da Petrobras e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É dividido em duas etapas. No módulo 1, será discutido o Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de garantia de direitos, a violência sexual e maus-tratos. Já no módulo 2, os profissionais participarão de questões sobre o trabalho infantil e a rede de proteção social. Durante 2 dias, os profissionais participam de oficinas e atividades dinâmicas, onde, além de conhecer os problemas relacionados à violência, eles aprendem a identificar as mais variadas formas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Neste vídeo, iremos abordar trechos de algumas dessas oficinas e técnicas. Com o passar do ano, eu observei que ela só vinha com aquela peça de roupa e uma outra peça somente de roupa. Então, o que eu pude constatar? Ela não tinha condições, de comprar outra peça de roupa. E outra coisa nessa criança que eu observava era a questão do erotismo. Uma criança de 11 anos que a maneira como ela falava, a maneira às vezes como ela se comportava, a gente via que havia algum problema. E esse problema às vezes nasce dentro do seio da própria família, da própria sociedade, e ele se mostra, ele se exterioriza, às vezes dentro da escola. Por quê? Porque ali na escola ela não está na presença do pai, da mãe, e às vezes ela mostra, ela às vezes tem mais liberdade com o professor, às vezes, do que com o pai, do que com a mãe. A violência sexual contra crianças e adolescentes começou a ser uma questão pública e enfrentada como problema de cunho social na última década. O fenômeno assumiu relevância política nos anos 90 e sua análise tornou mais complexa depois de ser considerado como problema social, perdendo assim características de segredo familiar. A mobilização social teve sua expressão política na década de 90, quando a violência sexual contra crianças e adolescentes foi incluída na agenda da sociedade civil como questão relacionada à luta nacional e internacional pelos direitos humanos. Esse projeto ele veio para agregar conhecimento. Coisas que, por exemplo, eu pensava que eu sabia, a partir daí eu tenho uma visão melhor e vou poder repassar isso para os meus alunos para que possa ajudar realmente a melhorar a nossa sociedade. Escola Deputado Francisco Trindade, tem uma expectativa muito boa que nós podemos aprender e poder repassar para parentes, amigos. A ideia do projeto é articular ações educativas e preventivas nas 71 escolas estaduais de 4ª e 18ª gerências regionais de educação do estado do Piauí. Inicialmente está sendo lançado aqui em Teresina, será estendido para os demais municípios de União, Valência, Picos, Parnaíba, tendo a mesma estrutura. Sobre o trabalho infantil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD de 2005, revelou um ligeiro crescimento na taxa de ocupação de jovens entre 5 a 17 anos, saltando de 11,8% para 12,2% nos anos de 2004 e 2005. Esse aumento ocorreu apenas nas regiões Nordeste e Sudeste. Atualmente, trabalho com coordenação na deputada Francisca Trindade Britidos Lopes, ensino médio, aproximadamente 934 alunos, onde sua maioria é adolescente e o turno tarde, a maioria é alunos oriundos da zona rural. É difícil, que a gente que trabalha com educação, a gente se vê em cada situação muito complicada. A gente procura estar conversando com um, com o outro, procurando ler, se informar cada vez mais para tentar solucionar um problema que não é só da gente, que é de todos. Mas... Beleza típica do Nordeste. Um belo rosto, um corpo esguio, pura como o alvorecer. É o encanto para todas as noites. Ela vale 1.500. 2.500.
por 3.500. O querido fazendeiro leva essa também. Tá certo, Nazaré, tá certo. O filme que foi mostrado sobre o abuso sexual, aquilo ali é muito chocante e mostra que ainda é uma realidade crua e nua, que a gente se preocupa muito e o curso, ele vale muito para mostrar situações que a gente não presencia, mas a gente sabe que existe. Quando a gente vê, quando aquele pai começou a vender, já tinha vendido uma e foi a vender a outra. E quando elas foram colocadas naquele carro, naquele caminhão, como se fossem animais, bicho, mercadoria, e logo também quando ela chegou, quando aqueles homens, aquela quantidade exorbitante para uma criança, para um bebê, bem dizer, que ainda não tinha chegado nem na primeira, nem na menarca, e acontecer aquilo tudo, aquela quantidade de homens, aquilo foi muito chocante e ficou marcado. Então, quais as principais formas de violência retratadas no filme Os Anjos do Sol? A gente viu na questão dessa violência psicológica da criança que a autoimagem da criança é destruída completamente. Aquela estrutura familiar, aquela família que devia proteger a criança, conceber todos os seus direitos, a vida, a saúde, a alimentação, o vestuário, a educação. Quem eram esses agressores no filme? E se você for mais além, assim afastadinho, 12 quilômetros, 13, você encontra sítios com casas lindas, e que só num carro de uma vez vai, às vezes assim, ali, sentadinha debaixo, 12, 10. Quer dizer, é todas as autoridades que se prestam a um serviço desse, aí fica difícil, meu amigo velho, para nós. Com certeza, quem trabalha em várias escolas, está acontecendo a violência. A gente sabe, pela história de tudo que está acontecendo, que está acontecendo. Não existe, eu não acredito que não tem uma escola que não tenha essa realidade. Então eu achei assim chocante as pessoas não tomarem nenhuma providência, porque o poder estava na mão de um único homem. Apesar de ser de todo cidadão o dever de proteger e educar a criança e o adolescente, a escola tem a obrigação de comunicar os casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos, conforme os artigos 13 e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sou Conceição Cavalcante, sou professora do Estado, funcionária pública. Hoje eu trabalho como técnica da GRE e sou formadora do Qual Escola, né? E estou fazendo o acompanhamento da escola acolhedora aqui no município de Parnaíba. Eu acho tão importante, né, nós, educadores, nós temos a presença aqui de alunos, né? É um momento sério para a gente pensar e repensar na nossa situação como educador e que possa realmente estar passando, né? Futuramente para os pais, para os alunos, aos próprios professores, funcionários da escola. Aqui da escola mesmo, em frente a essa escola tem um bar. Você vê que vai até pessoas com uma certa idade, que ele chega lá parado com o carro já com a intenção de pegar menininhas para sair. Chega lá, fala com o dono, já se entra por trás para o quarto com menininha, às vezes menor de idade, em frente a uma escola. Até com pessoas da sociedade passando para lá e para cá. Como é que fica assim? E por que notificar? No último depoimento, José Cleiton denuncia um local de exploração sexual de meninas em frente a uma unidade escolar. E nesses casos, para quem notificar? Que órgãos competentes devem ser acionados para que esse tipo de prática seja desfeita? E qual o papel do professor diante dessa situação? A escola tem um papel muito importante na identificação desses casos de violência doméstica. Os casos mais gritantes da nossa atualidade são de negligência e violência doméstica, aí incluindo física, psicológica e sexual. A sexual, de uma forma alarmante. Você pode estar denunciando através do telefone 3215-9317, que é o CREAS-1. O CREAS-1, ele abrange o território centro, norte e sul da nossa capital, né? E o 3215-9330, que é do CREAS-2, responsável pelo setor sudeste, né? Território sudeste e leste de Teresina.
O professor, ele está a maioria do tempo com os alunos. Eu acho que 4 horas no mínimo, de 7 a 11h30, ou meio de 1 hora, eu passo com o meu professor.